De volta aqui com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, chamando agora o Rodrigo Vilela, direto da Rádio Bandeirantes de Brasília, para falar sobre as novidades na liquidação do Banco Master e na prisão do seu principal controlador, que foi transferido ontem, né, Vilela? Bom dia. Bom dia, Thaís. Isso mesmo, foi transferido da Polícia Federal para um presídio para o Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. E o Superior Tribunal de Justiça vai analisar o segundo pedido de habeas corpus, esse pedido, né, que foi ali solicitado pela defesa do banqueiro. É ele que está preso desde a semana passada, foi preso dentro de um jatinho quando tentava deixar o país. Foi preso pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero. A defesa de Daniel Vocaro falou que ele iria para Dubai apenas para poder consolidar a venda do Banco Master para investidores dos Emirados Árabes Unidos. Chegou até a apresentar um resumo das diárias do banqueiro, que passaria 4 noites em Dubai ao preço de R$520 mil. Presidente do Banco Master, Daniel Vocaro, o Banco Master que foi liquidado pelo Banco Central, ele é investigado, ele suspeito de cometer crimes financeiros. A estimativa é que esse esquema envolvendo o Banco Master e também o banqueiro Daniel Vocaro tenha causado um prejuízo de R$12 bilhões ao fundo financeiro, ao sistema financeiro nacional. Isso é o que indica a investigação da Polícia Federal. Volto com vocês. Obrigado, Vilela, pelas suas informações. Olha, tem assunto que não vai sair de pauta aqui no Jornal Gente, você pode ficar tranquilo, viu? Essa questão do INSS que o Cláudio Humberto nos atualiza todos os dias do maior escândalo que o INSS sofreu em toda a sua história. A gente está acompanhando a CPMI, estamos acompanhando as investigações, os depoimentos, os desdobramentos e principalmente a situação do aposentado e pensionista que não conseguiu ainda reaver aqueles descontos criminosos que foram feitos. Outro assunto que não vai sair de pauta é esse do Banco Master. Você já percebeu que a gente todo dia aqui tem informação sobre isso. Vamos abordar esse tema com o professor Emanuel Pessoa, que é nosso colunista, é advogado empresarial e está conosco aqui toda terça-feira no Jornal Gente. Emanuel, está faltando transparência, as pessoas não estão entendendo como é que chegou a pirâmide desse tamanho aí. O egípcio está com ciúmes do que foi construído aqui no sistema financeiro do Brasil. Bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Tudo bom? Bom dia. Pedro, a gente precisa entender uma coisa, tá? O que aconteceu com o Master é uma crônica de tragédia anunciada. Então, veja você. O Master ele vinha oferecendo CDB, são certificados de depósitos bancários, a uma taxa de juros muito maior do que o resto do mercado. E aí você pensa o seguinte, não, então era um bom negócio para o consumidor. Se essa taxa fosse possível, a partir do momento em que o Master aplicava a taxa, os outros bancos teriam seguido para não perder clientes. Todas as vezes que um banco oferece algum produto ou promoção que seja viável e factível, ou até às vezes com perda, mas não muita perda, para conseguir conquistar o mercado, os outros bancos imediatamente seguem. É a lógica da livre concorrência. Se os bancos não conseguiam alcançar a taxa de 140% de CDB, e às vezes em Black Friday até mais alto, isso se devia unicamente ao fato de que isso não é financeiramente sustentável. Então, o Master ele tinha um sistema de atração de novos clientes muito intenso para captar, com promessas. O que ainda não se está definido pelo Banco Central, mas que se suspeita que seja, é a semelhança, de novo, uma suspeição, que seja algo parecido com o esquema Ponzi. O esquema Ponzi é quando uma instituição financeira, normalmente corretoras, bancos, agentes de investimento, prometem retornos muito elevados para atrair capital, e aí para os primeiros eles pagam com o dinheiro dos novos entrantes. E eles vão fazendo isso como uma bola de neve e pagando os valores elevados quanto mais pessoas entram. Só que quanto mais pessoas entram, mais eles precisam que entrem em progressão geométrica para cobrir os rendimentos daqueles que estão ali. Então chega num ponto que você não consegue captar mais clientes e entrar tanto dinheiro num ritmo que tem que ser acelerado em progressão geométrica. E quando isso acontece, começa a haver o rombo e o buraco. Então o que aconteceu é que o Banco Central detectou
que não haveria lastro para o pagamento desses CDBs, desses certificados de depósito bancário, ou seja, de obrigações de títulos de crédito do Banco Master, e por isso veio a intervenção. Contudo, um ponto que ainda não está sendo muito discutido, mas deveria ser discutido, é como ocorreu uma cisão parcial, né? Houve uma reorganização societária na estrutura do Master pouco antes de ser decretada a intervenção. E nessa cisão da estrutura societária, digamos que um certo filé mignon saiu da estrutura do Banco Master e ele tem aí como uma boa receita consignados de um governo estadual. Então, professor, muito bom dia. Eu acho que nessa discussão precisamos até refletir sobre o papel do Banco Central, né? Porque, afinal de contas, o Banco Central é como se o Banco Central tivesse sido surpreendido por tudo, né? Olha, quem diria? O Banco Master está com dificuldade. Não, todo mundo já sabia, o mercado sabia, e o Banco Central tinha a obrigação de intervir, né? Quando, por exemplo, já se chegava a 4,1 bilhões de reais o total de pessoas, né, ou de créditos que foram honrados pelo FGC. Só aí já o banco não estava conseguindo pagar os seus investidores e que estavam recorrendo ao FGC. O que é muito grave, né, que isso tenha acontecido. E o Banco Central, o que é que você acha, como avalia o papel do Banco Central nisso tudo? Cláudio, o Banco Central brasileiro, o corpo técnico, né, do Banco Central brasileiro é um corpo técnico de excelência. Só que a gente não pode se esquecer que o topo do Banco Central ele é nomeado politicamente. Então, não necessariamente o Banco Central se move sempre na velocidade que nós esperaríamos de um corpo 100% técnico. Mas a gente sempre precisa dizer que, pelo menos na base, o governo federal tem 3 instituições de altíssimo nível: a Polícia Federal, a Receita Federal e o Banco Central. Se você analisar o corpo técnico, os funcionários concursados, eles seriam capazes... Perdão, Cláudio, não ouvi. Mas a diplomacia também brasileira. A diplomacia, Cláudio, a diplomacia é muito boa, mas ela tem os requisitos de acesso mudaram um pouco ao longo dos últimos anos, né? Inclusive tirando línguas, né, como obrigatoriedade. Então, e os salários iniciais da carreira não são tão atrativos quanto os salários iniciais da carreira da Polícia Federal, da Receita e do Banco Central, que já começam bem mais altos. Então, a diplomacia ela tem perdido, os corpos técnicos mais recentes, o mesmo brilho que já teve no passado. O pessoal um pouco mais antigo ainda é da época que tinha uma diferença na entrada, requisitos e o nível salarial ou não de uma intervenção do Banco Central. Então, no caso do Master, claramente a maneira ou os testes não foram aplicados adequadamente, não foram aplicados tempestivamente, ou se tiver havido a apresentação de algum documento que não seja verdadeiro, faltou ao Banco Central ou mais malícia ou mais tecnicidade para verificar que esses CDBs já lá atrás não tinham lastros e por isso eram considerados irreais. Ou menos influência. Isso, menos influência. Esse é outro poder que, por enquanto, né, Pedro, ainda está no começo. Mas não sei não. Aqui sempre, Pedro, olha, todas as vezes a gente fala. 250 milhões de reais para consultoria jurídica. Não é qualquer dinheiro. Olha, e os nomes ali elencados, a gente falou ontem aqui, viu? É bem suspeito. Agora, você estava falando aqui agora há pouco, tá claro quem comprou Pedro, só posso essa fazer carteira, uma... quem queria eu queria só pegar um gancho aqui no Emanuel, posso? Peraí, Sônia, só para esclarecer aqui, para não ficar no ar. Tá claro quem queria comprar essa carteira, quem ia comprar essa carteira? Bom, Pedro, a questão da compra da carteira do Master, né? A gente tinha ali um momento o BRB interessado em fazer a aquisição, o que também iria contra, digamos assim, a própria natureza do banco. Lembre-se que o BRB, Banco Regional de Brasília, ele é uma sociedade de economia mista, então ele é controlado pelo governo do Distrito Federal. E nós tínhamos aí uma tentativa recente de aquisição do Master, em tese, né, por fundos
que viriam dos Emirados Árabes. Só que essa história dos fundos Emirados Árabes ainda não está muito bem explicada se realmente havia o dinheiro vindo de investidores do Oriente Médio ou se isso era apenas um veículo que canalizava dinheiro de brasileiros já lá no Oriente Médio para dar uma injeção, porque se o Banco Master tivesse recuperado, conseguido pagar os seus credores, tivesse conseguido mais fôlego para resolver a situação, você teria uma situação jurídica do Vorcaro completamente diferente do que você tem agora. Porque iria entrar naquela, olha, ninguém teve prejuízo, pode ter havido erro, aí entraria na questão do erro administrativo. Então, nós temos um problema hoje, que é identificar o que foi feito com esse dinheiro das pessoas que aportaram no Master, para onde esse dinheiro foi canalizado, como esse dinheiro pode ser recuperado e entender se o Banco Central falhou por questões políticas ou se o Banco Central falhou por questões técnicas. Olha só, Emanuel, bom dia para você. Essa pergunta do Pedro é super importante e até eu complemento com o seguinte. Você que entende muito bem dessa matéria, qual que é o papel das auditorias e das agências de rating e por que eles não emitiram alerta sobre o Banco Master? Até pouco tempo o rating do Master era razoável e nada funcionou? Você percebe, Sônia, bom dia, você percebe que todas as vezes que nós temos um problema de uma empresa que quebra de um dia para o outro, tem uma agência de rating que falhou miseravelmente no seu papel? Então, a agência de rating parece aqueles prêmios que o sujeito inventa para conceder para ele mesmo, sabe? Melhor fulano de tal do ano, todo mundo cria hoje um prêmio para conceder. Então, hoje a agência de rating parece festa, né, do cabide, simplesmente vai lá e comparece, faz um oba-oba. As agências de rating, elas servem muito mais hoje para dar uma validação falsa em que o resto do mercado confia, porque todos usam as mesmas, do que realmente ser um rating sério. Primeiro lugar, porque as agências de rating não vão ter condições de fazer uma auditoria completa numa instituição financeira, porque isso custaria milhões e milhões e milhões de reais. Então, as agências de rating, elas utilizam, na maioria das vezes, documentos públicos ou documentos que são fornecidos por outras auditorias conforme permissão da própria instituição que recebe a nota. Então, no final do dia, ou as agências de rating são super preguiçosas, ou elas só enxergam aquilo que a empresa permite que elas enxerguem. As duas coisas são ruins, porque se elas são preguiçosas, elas são inúteis. E se elas só enxergam o que as empresas permitem que elas vejam, elas são conflitadas, porque a informação ela não é idônea. É como se um político acusado de corrupção, comprovada, fosse dono do meio de comunicação que jura a inocência dele. Existe um conflito de interesses claramente. Então, a agência de rating e nada hoje é a mesma coisa. Elas servem hoje para as pessoas, mas por uma questão de ego das empresas, por conta de, no passado, elas terem adquirido uma boa reputação quando a consultoria, a análise, a auditoria era mais barata, quando as empresas eram mais legítimas no fornecimento de informações, mas isso se deturpou e se corrompeu ao longo do tempo. Então, as agências de rating não são um bom critério, e vou te dizer mais, para quem trabalha com M&A como eu, a gente não dá a mínima para a nota de uma agência de rating. Se alguém chega e fala para a gente, a empresa tal tem um rating tal na Fitch ou no que for, nada. Se disser para mim uma coisa dessa, eu simplesmente, não me interessa, cadê a documentação? Porque a gente sabe que é o mesmo que nada. Então, é importantíssimo se entender que a auditoria, agora a parte que você está tratando, a auditoria não mais das agências de risco, mas das Big Four, entre outras, essas auditorias também têm falhado muito em vários casos de escândalo, em vários países. Falharam nas americanas, falharam na Enron, falharam na Evergrande na China. Então, as auditorias também muitas vezes falham, porque muitas vezes enviam consultores júniores, gente que não tem preparo, tem boa vontade, mas não tem preparo, que não tem condições de analisar pareceres financeiros, situação contábil, e vão emitir um documento qualquer dizendo que a empresa é maravilhosa. Não funciona. Esse sistema já ruiu e só confia nisso quem precisa de uma desculpa para permitir que as empresas funcionem sem controle.
Professor Emanuel Pessoa, né? A gente estava no fim desse bloco aqui, mas eu queria abordar também a questão dos Correios com o senhor, porque é preocupante o que nós estamos passando. No ano passado, nós tivemos déficit de 2,5 bilhões de reais. No acumulado do primeiro semestre desse ano, nós tivemos 4 bilhões de prejuízo e pode chegar a 10 bilhões. O governo já dobrou a previsão do rombo dos Correios para 2025. Como é que a gente sai dessa? Bom, em primeiro lugar, Pedro, você outro dia entrevistou o ministro Haddad, né? E o ministro Haddad, acho que ele fez um comentário que o déficit dos Correios era pelo custo de mandar cartas, né? Os extremos do país. E eu me perguntei se o ministro Haddad, com toda a sua eloquência, desconhece que existe e-mail. Então eu acho que hoje carta virou um instrumento dos apaixonados e virou um sistema que a gente usa para mandar mala direta ainda, né? Para cliente ou mercadoria. E aí quando manda mercadoria, obviamente não tem subsídio, porque o subsídio legal que os Correios dão é para o envio de cartas. E isso se justificava nos anos 70, 80, 90, até começo dos anos 2000, pelas dimensões continentais do Brasil e pelo fato de que, muitas vezes, as pessoas que estavam enviando cartas eram pessoas mais pobres, mais simples, se comunicando com as suas famílias. Era, por exemplo, os meus conterrâneos do Ceará, que vinham para cá, São Paulo, para trabalhar e mandar dinheiro para a família. Era o pessoal que morava lá em Roraima e tinha descido para trabalhar na lavoura no sul, ou o pessoal do sul que ia para a fronteira agrícola em Rondônia, e coisas do tipo. Então aí fazia sentido você ter certas perdas financeiras do Correio, porque era uma maneira de integração do território nacional das pessoas do país. Hoje, quase não se manda carta. Tanto que quando você tenta comprar selo por aí, você não consegue, você tem dificuldade, você vai conseguir comprar só na loja dos Correios. Antigamente, selo, a gente deve ter uma audiência mais jovem, mas também, com certeza, a maior parte da nossa idade. Você ia na banca para comprar selo, as pessoas colecionavam, saíam séries de selo. Tinha série dos animais, série de estados, série de cidades. Era bonito, as pessoas tinham os mapinhas para colecionar os selos. Então, né, é filoteca, né? Quem gosta de selo, né? Filotelia. Então, filotelia. Então, hoje não se justifica se dizer que o prejuízo dos Correios ele decorre de um subsídio a cartas. O prejuízo dos Correios decorre de má administração e da necessidade que os Correios sempre têm de ficar cobrindo rombos, tá, dos seus investimentos e dos seus fundos de pensão. Então, o problema dos Correios hoje é gerencial. Os Correios precisam de uma administração profissional e não política, especialmente porque o modelo de negócio dos Correios ele precisa o tempo todo ser reinventado em função de não se mandar mais cartas e da existência de cada vez mais empresas transportadoras no Brasil de mercadorias. Então, o Correios não tem mais o monopólio. E veja, o Correio ainda recebe hoje a taxa da importação, que aumentou a receita dos Correios. O governo atual, ele passou a legislação que faz a taxação, né, das blusinhas. A gente chama de taxação das blusinhas, mas é a taxação das importações de pequeno valor do exterior. E essas importações, elas passam necessariamente, aliás, quase todas, não necessariamente você consegue importar por outras empresas, mas quase todas passam pelos Correios do Brasil, que cobram uma taxa de processamento dessas importações. Então, você que está em casa, quando você compra uma blusinha na Shein, quando você compra um trambolinho lá no AliExpress, quando você compra o quinquilharia que vem da China, no eBay, o que for, você está pagando uma taxa lá para os Correios para gerir essa importação. Então, se a situação dos Correios está ruim, você imagina se essa taxa for revogada e as importações voltarem a ser como eram antes. Então, o problema dos Correios hoje é gerencial e só vai se agravar se ele não tiver uma gestão profissional, com governança corporativa, que separe os interesses dos sócios, no caso o governo federal, e aí não necessariamente os interesses são interesses de Estado, mas muitas vezes são interesses políticos do grupo dominante, dos interesses da empresa. Toda empresa tem como interesse duas coisas: lucrar e aumentar o seu valor de mercado. Os acionistas, os sócios, eles têm normalmente como interesse obter benefícios diretos da empresa, se eles forem administradores, pagamentos, receber mais dinheiro, mais salários,
mas se eles forem apenas acionistas, aumentar a distribuição de dividendos, o que nem sempre está em acordo com os interesses da própria empresa, que é o que nós chamamos em direito corporativo de conflito de agência, que é quando a gestão tem uma disputa de interesses com o interesse real da empresa. Esse é o professor Emanuel Pessoa, sempre conosco aqui, nosso colunista no Jornal Gente. Emanuel, até a próxima, hein? Obrigado por ter vindo mais uma vez aqui ao nosso estúdio. Obrigado, Thaís. Obrigado, Pedro. Fiquem com Deus. Obrigada. Jornal Gente tem sequência todos os dias a partir das 8 horas da manhã. Se acompanha as notícias conosco pela Rádio Bandeirantes e pela Band News TV.